Coisa linda, né? Que Deus abençoe seu servo. A igreja está feliz com a presença do servo. Amém. Amém. Então vamos receber, como vamos receber o servo de Deus como é de praxe. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Amém. Bastante tempo para o pastor Alzés ser usado por Deus para Deus falar conosco. Amém? Bispo Alzés, por oportunidade. Muito bem, meus irmãos, que bom estar com os irmãos nessa manhã. Amém. Eu tenho um carinho muito especial por esse casal aqui, sabe? Pastor, a esposa. E finalmente eu pude estar aqui. Agora eu estou mais à vontade. Eu sou pastor há muitos anos. Pela fisionomia já tem ideia, né? De cabelos brancos. Sou pastor há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Não precisa não. E agora eu estou mais sossegado, estou reformado, jubilado. E agora eu estou sem igreja. Chega, né, Márcio? Agora deixa para tomar nova aí, né? Chega. E nós estamos agora para ajudar. Aleluia! Os pastores. Estou à sua disposição, tá? Dentro das minhas possibilidades, a gente pode estar com os irmãos, ministrando palavra. Eu sei que Deus está conosco. Amém. Deus não está preocupado com o número de gente, mas com pessoas que amam a Ele. E servem ao Senhor. Glória a Deus. Espírito e verdade. Hoje está aqui ver a Gleusa de novo.
Eu conheço muita Glaucia, muito mais do que o marido dela. Conheço muito a Glaucia. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. O pastor já leu o texto bíblico, mas eu vou ler de novo para poder fixar. Abra a sua Bíblia, eu sei que tem a sua Bíblia aí. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Vamos ficar de pé. Capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos. Uma passagem muito conhecida dos crentes, né? Nós que somos crentes em Jesus conhecemos bem sobre uma experiência muito bonita de Jesus, em que ele pôde acalmar a tempestade. Entendeu? Eu vou ler. Naquele dia, do verso 35 a 41, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Aleluia. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, no nome de Jesus, estamos diante da tua palavra. Palavra que edifica, palavra que fortalece, palavra que nos dá graça e poder. Glória a Deus. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Ministra debaixo da tua unção, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça. Uma palavra que venha trazer crescimento ao teu povo. Abençoa-nos nesta manhã. Abençoa o pastor da igreja, abençoa a sua esposa, abençoa as suas ovelhas. E a bênção de Deus seja derramada abundantemente sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Pode sentar. Amém. Muito bem, amados, nós estamos diante de uma passagem bíblica. E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus, ele reservou um grande tempo no seu ministério, não somente para pregar. Ele era ele foi um grande pregador. Ele também reservou tempo para ensinar, ministrar a palavra. Ele gastou muito tempo lá no Sermão da Montanha, e também ele gastou ainda mais tempo para curar. Você sabe que, se você olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus realizou muitos e muitos milagres. E a Bíblia não relata todos, porque se relatasse todos, isso é uma Bíblia bem grande. Tinha que alguém carregar essa Bíblia, né? Por causa do peso, por causa dos milagres. E aqui está um milagre que está dentro do nosso contexto de hoje. Jesus acalma a tempestade. Você sabe que nós vivemos uma grande tempestade hoje. Não é verdade? Estamos no meio de tempestade. E acontece tanta coisa todo dia. Esse dia aconteceu lá o terremoto lá na Itália. Quase 300 pessoas foram mortas. Meu Deus, ontem foi o primeiro ofício fúnebre, e hoje vai ter outro. É uma catástrofe. É uma tempestade que os países estão enfrentando. E você pensa, nós não estamos também isentos disto não. Agora eu sou crente,
eu sou de Jesus, eu pertenço a uma igreja, mas nós também enfrentamos tempestades. Tempestades. Você sabe que as tempestades da vida existem. E as tempestades, elas vêm para o rico e vêm para o rico. Pensa que o rico, porque tem dinheiro, não tem tempestade? Não, você nem imagina. Vem para os ricos, vem para o pobre, vem para o jovem, mas também vem para o velho, vem para o doutor, vem para o analfabeto, de forma que vem para o descrente e vem também para o crente. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou crente, eu agora sou uma nova criatura, eu entreguei a minha vida para Jesus, de forma que agora eu não vou ter mais problemas, eu não vou ter mais enfermidades, eu não vou ter crise financeira. Você está muito enganado. Essas coisas fazem parte da nossa vida, fazem parte, porque elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Você sabe qual é a época que nós oramos mais? Quando estamos em luta. Eu lembro quando eu era seminarista, muitos anos, hein? Muitos aqui não tinham nem nascido ainda. Era seminarista no seminário, e numa época de situação difícil, onde não havia dinheiro, os recursos eram escassos, mas era naquele tempo que eu buscava mais a Deus. Nós somos muito propensos a quando estivermos numa vida boa, não está faltando nada, não está faltando dinheiro, a família está com saúde, a gente é propenso a acomodar, a orar menos, a não gastar mais tempo aos pés de Deus, a não dedicar mais a palavra, porque está tudo bem. Mas quando a coisa fica ruim, nós corremos para os pés de Deus. Que bom que nós temos alternativa, solução, corremos ao pé de Deus. O ímpio não. Quando a coisa é difícil, como é que ele faz? Ele vai pedir socorro para os santos? Olha, o santo está pior do que ele, né? É difícil. De forma que nós estamos debaixo de tempestades. E as tempestades, elas são inevitáveis. Inevitáveis. De repente, ela chega. E as tempestades, ela não nos avisa, não. Você já pensou? Se a tempestade fosse avisar, era mais fácil. Chegasse na sua casa, apertasse a campainha da sua casa, tempestade. Você nem abre a porta. Você nem abre a porta. Entendeu? Ela vem sem avisar. Ela vem sem avisar. E a gente está realmente sujeito a isso. Por exemplo, uma enfermidade que surge de repente. Amados, às vezes o marido leva a esposa para o médico, a mulher não está passando muito bem, e leva os exames para o médico olhar, observar, e chega lá, o médico traz uma notícia desagradável. Quando o médico está sorrindo para você, você até fica bem otimista. Mas quando o médico fica com a cara feia para você, quando ele olha para os exames, e fiz uma cara de segunda-feira chuvosa, você pode esperar que vem bomba por aí. Vem notícia ruim. E ele fala, infelizmente, os exames aqui estão dizendo que a senhora está com cancro, com câncer. Que notícia, né? A mulher, quando ouve uma notícia dessa, o chão foge dos seus pés. Parece que o teto desaba na sua cabeça. E aquela mulher volta para casa arrasada.
pela notícia. É uma tempestade que de repente veio sobre a vida de uma pessoa, e o marido também, coitado, ele também fica arrasado da notícia, entendeu? Então são os problemas da vida. Um acidente, quem pode evitar isso? Um acidente que de repente acontece na estrada e nós perdemos um ente querido. Não, é inevitável. Você não está esperando. Por isso que nós temos que estar sempre preparados. Outra coisa é uma perda financeira. Quantas pessoas que tinham muita coisa hoje não tem nada? Quantas empresas que já fecharam, que foram falidas? É uma dificuldade. E ninguém está realmente livre disto. E a tempestade, ela também é inesperada. Ninguém espera. Nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. Você vê esse povo lá da Itália dormindo tranquilamente, renovando as suas forças físicas lá por volta das 4 e tanto da manhã, ao tremor de terra. Quem esperava isso? Oh, amados, que tempestade, que coisa difícil. É realmente um mundo que vive hoje. O lar que se desfaz. Você já pensou? Eu creio que uma das grandes tempestades é quando o lar se esfacela. O marido, um homem que vai para o trabalho, volta, parece que aquela família está bem, parece que a tranquilidade, a sossego, e tudo corre bem. Obrigado, graças a Deus. Então parece que está tudo bem, e o marido chega em casa, a esposa recebe com toda a alegria, uma família bem ajustada, bem tranquila. De repente aquele homem chega um dia em casa diferente, e ele fala para a mulher: não dá para vir mais com você, e eu quero pedir o divórcio. Que tempestade! A mulher perde o rumo da vida. O lar se desfaz de repente. A situação fica tão difícil que muitas pessoas não têm condições psicológicas, não têm condições para enfrentar essas lutas. É justamente o mundo em que nós vivemos. Ninguém está livre disto. Nós estamos debaixo de muita tempestade. E outra coisa, as tempestades, elas são inadministráveis. Nós não conseguimos administrar. Nós não conseguimos. Tem tempestade que não dá, que você não dá conta, que vai além da sua força, que vai além das suas possibilidades, e que você reconhece: realmente eu sou frágil, realmente eu não tenho força. Não foi isso que aconteceu quando Jesus estava dentro do barco. Ele tinha ministrado a palavra, dado os ensinamentos para a multidão, e agora ele deixa aquela multidão, ele pega o barco, já cansado, falou de Deus, ministrou várias horas, e agora ele entra no barco e ele vai para a outra banda do Mar da Galileia, e na outra banda já tem uma outra multidão esperando ele. E ele sabia disso. E lá na outra banda tinha um demoniado lá. Diz outro: barra pesada. Muitos demônios. E Jesus, dentro do barco, vai dar um cochilo. Jesus era homem igual a gente. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele também cansava. Ele não era de ferro. Ele era de carne e osso igual a gente. Ele precisava de descansar. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, e ele foi tentar descansar um pouquinho, tentar.
de repente, numa grande tempestade. Uma grande tempestade dentro do mar. Eu tive o privilégio de ir lá no Mar da Galileia. E eu entrei dentro de um barco lá. Só que o barco que eu entrei não era igual o de Jesus, não. Tem mais estrutura, os barcos de hoje, né? Aquele que é muito simples, frágil e tal. E eu fui justamente no lugar onde houve a tempestade. Falei, Senhor Jesus, eu sou um homem que confia em Ti, por amor de Deus, não deixa vir tempestade agora. Não deixa vir. Entendeu? Então é realmente uma situação muito difícil quando acontece a tempestade. Quando acontece e nós não damos conta. Agora observe o texto bíblico. O Senhor Jesus dentro do barco, a tempestade surge, os discípulos começam a remar. Vocês sabem que os discípulos, eles entendiam de mar. A maioria deles eram pescadores. Eles conheciam o mar, eles conheciam a época das tempestades. Eles sabiam como fazer para administrar a tempestade. Eles conheciam. Eles sabiam como fazer para poder se safar das ondas. Mas naquele momento eles não deram conta. Às vezes a gente pensa, poxa, eu dou conta. Não dá conta nada. Eu tenho força. Eu tenho conhecimento. Eu sou capaz. Olha, com todos os nossos conhecimentos, com toda a nossa capacidade, existem momentos em nossa vida que nós temos que inclinar a cabeça e falar com Jesus. Jesus, eu não dou conta. Jesus, tome o controle da minha vida. Eu não dou conta. Porque a coisa está muito além das minhas possibilidades. E foi justamente o que aqueles homens disseram. Eles ficaram apavorados, eles não conseguiram resolver aquele problema, porque as águas estavam entrando no barco e a coisa estava feia e o barco estava afundando, até que eles foram acordar. Mestre, acorda! Quantas vezes nós clamamos para Jesus, acorda, Jesus, a coisa está feia, eu não dou conta, os problemas são imensos, acorda! E Jesus, calmamente, eu acho que eles ficaram até meio nervosos pela calma de Jesus, eles apavorados, assustados, e Jesus calmamente abre os olhos. O que está acontecendo? Mestre, o senhor não está vendo? Tempestade. Jesus, o que ele fez? Ele somente deu ordem. Falou, vento, acalma-te. Aleluia. Emudece. Aleluia. A ordem de Jesus, a palavra de Jesus, glória a Deus, foi suficiente para acalmar a tempestade. Quando nós damos lugar para Jesus, quando deixamos Jesus controlar nossa vida, aleluia, certamente Ele acalmará a tempestade da nossa vida. E Ele repreendeu o vento, e Ele repreendeu a tempestade. E diz a Bíblia que houve grande bonança, grande bonança, porque Jesus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Agora observe esse texto aqui, esse texto bíblico que nós lemos, ele está firmado em três perguntas. Em três perguntas. A primeira pergunta foi feita pelos discípulos, quando eles estavam em aperto, quando eles estavam morrendo afogados, quando o barco estava indo a pique. Eles disseram assim:
mestre, olha, que palavra, mestre, não te importas que pereçamos? Olha aí. Estavam apavorados. Sabe o que eles queriam dizer por isso? Ô mestre, você não está vendo não? Você não está vendo a minha situação? O senhor não está vendo o aperto que nós estamos passando? Mestre! E o senhor está dormindo? Ainda no fundo estavam criticando Jesus. O senhor está dormindo? E nós estamos aqui passando um maior aperto. Estamos quase que morrendo afogado. E o senhor não faz nada? Às vezes nós até criticamos a Deus. Ó Deus! Ó Deus, o senhor não faz nada? O senhor não sabe da minha situação? As enfermidades que tenho? Os problemas financeiros que eu estou passando? A luta que eu passo dentro de casa com a família? Senhor, o senhor não está vendo isto? E às vezes nós falamos isto voltando para a nossa vida cristã. Ah, não é possível, não é possível que venha tanto problema na minha vida. Acontece isso, às vezes nós questionamos. Não é possível, eu sou crente? Poxa, eu sou crente? Aceitei a Jesus, sou homem fiel, eu sou homem que vou sempre à igreja, eu sou homem que ajuda a igreja, eu sou homem que dou ofertas para a igreja, eu sou homem que dou o dízimo para a casa do Senhor, e vem tanto problema, e a situação minha financeira está difícil, eu não estou suportando, e nós começamos a questionar, achando que nós não merecíamos. Nós entramos como se fosse santinho. Olha, eu sou santinho, eu sou um crente fiche, joia, e não dá, eu acho que eles tinham isso. Mas Senhor, nós somos discípulos, nós largamos tudo para te servir, nós largamos tudo para ser do Senhor, viver para o Senhor, gastar a nossa vida para o Senhor, e agora estamos passando esse aperto, Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Amados, por muito fiel que nós somos, isso, por muito justo que nós somos, isso, então, a Bíblia fala que as nossas justiças são trapos de imundícias. Nós não somos nada. Isso. Por muito que nós fazemos, nós não somos nada. Isso. Nós somos pó e cinza. Glória a Deus. Nós somos sujeitos a tudo. Aleluia. Foi aquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Hoje. Então eles estavam apavorados. Mestre, não te importa que pereçamos? Não é possível. Nós somos fiéis. O Senhor não está vendo isso, tal, mas tudo isso acontece, Deus provando a nossa fé. Glória a Deus. Olha, quando vier lutas na sua vida, quando você passar por problemas, por dificuldades, você tem que glorificar a Deus. Amém. Saber que Deus tem um propósito. Sim, meu. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então você está passando por luta, meu irmão, você não fique reclamando da luta, não fique reclamando da situação, inverte isso. Será que Deus está realmente me provando a minha fé? Será que Deus quer falar comigo alguma coisa? Será que Deus quer me ensinar alguma coisa? Porque tudo que acontece conosco há um ensinamento, há uma lição que Deus certamente deseja passar para nós, amado. É verdade. Obrigado. E não vivendo reclamando da situação. Não. Mas, meu irmão, como é que está? A coisa não está fácil, meu irmão. Mas eu sei que Deus está no controle. Glória a Deus. Deus está no controle da minha vida. Deus quer me ensinar alguma coisa. Eu me lembro quando o rei Davi estava com seus soldados. Antes de ele assumir o reinado, e ele tinha muitos soldados com ele, e um camarada lá
começou a insultar Davi, esculhambar Davi, entendeu? E jogando pedra em Davi. Aí o soldado de Davi: ô rei, mata esse cão, mata esse, isso não é nada na vida, e fica insultando o rei. Mata esse cão, acaba com ele. Quem é ele? Vai levantar contra o rei. Sabe o que Davi disse? Não faça isso. Quem sabe que é Deus usando a boca dele para me repreender? Você vê? Quem sabe? É verdade. Que Deus, de uma certa forma, está usando este homem para me repreender, para me exortar. Há muita coisa que acontece. Às vezes Deus usa até o ímpio para nos exortar. Para nos exortar. Eu me lembro de um caso no Brasil, de um rapaz que se converteu e ele fumava muito. E ele largou o cigarro, mas de vez em quando ele era tentado a fumar. E ele um dia foi lá para os morros lá para fumar escondido. A tentação foi tão grande que ele não resistiu. Ele foi lá para o morro, lá no Brasil tem muito morro, né? Lá no morro lá, embora que hoje o morro é perigoso lá. Lá no morro lá para fumar escondido. E existem alguns morros no Brasil que tem lá umas bilocas lá que vende cachaça, aqueles caras lá da pesada lá, vende isso e daquilo. E esse rapaz que tinha se convertido, foi lá para fumar. Foi lá, longe dos irmãos, longe da igreja, e ele pensou que ele estava longe de Deus. Aí chegou lá, ele fumando cigarrinha, matando a vontade do vício dele. Aí chegou um rapaz, um bêbado, um gatinho bêbado, chegou assim e pôs a mão no ombro dele e falou: olha, por isso que eu gosto de crente. Eu nem conhecia ele. Por isso que eu gosto de crente. Não faz nada escondido. Usando a boca do Deus. Para ele exortar o irmão. Eu gosto de crente, de Bíblia. E não faz nada escondido. Estava lá o irmão com cigarrinho. Deus falou comigo. Aquilo serviu para nunca mais ele voltar lá. Daquele momento em diante ele abandonou totalmente o vício. Porque Deus usou a mula de Balaão. O ímpio, Deus às vezes, por amor a nós, por amor às nossas vidas, Deus permite até que pessoas de fora, pessoas que não andam no caminho de Deus, tragam uma palavra e que você sabe que é Deus falando. Deus usa todo mundo, amados. Deus usa. E Deus faz isso com propósito. Porque Ele ama você. Ele não quer que você viva no mau caminho. Ele não quer que você viva reclamando da vida. Amados, existe crente que reclama muito mais da vida do que alguns que não são crentes. Infelizmente existe crentes por falta de convicção cristã, por falta de não entender o papel da Bíblia para a vida dele, começa a reclamar da vida, da situação, a coisa está difícil. Se você gastasse tempo em orar, ao invés de reclamar da vida, você ganharia muito mais. Amados, e esses homens aqui estavam apavorados. Eles já tinham visto tantos milagres de Jesus. Já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, levantar paralíticos. Eles presenciaram Jesus expulsando demônios, fazendo coisas maravilhosas. E agora estão aqui apavorados. Apavorados. E Jesus censurou eles. Eles reclamaram. E Jesus repreendeu eles. Olha a segunda pergunta. Foi Jesus que fez. Diante da pergunta deles: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos?
Parece que vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Já viram tantos milagres? Já viram tantas maravilhas que Deus fez? E agora estão apavorados? Desesperados? Porque os senhores estão tímidos? Não têm fé? Deus não quer que nós tenhamos medo, mas que tenhamos fé. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não se apavore. Não se desespere. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Glória a Por Deus. que eu tenho que ter fé em Deus? Obrigado, Jesus. Por quê? Por que Deus, por que Jesus me exorta? Não fique apavorado. Não fique desesperado. Tenha fé em Deus. Aleluia. Crê em Deus. Obrigado. Disse Jesus, crê também em mim. Mas por que eu tenho que ter fé em Deus primeiro? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Amém. Por causa da promessa de Jesus. Eu tenho que ter fé em Deus. Oh, Espírito Santo. Obrigado. O que Jesus falou para aqueles homens? Já prestaram bem atenção no texto? Passemos para outra margem. Está no texto. Passemos para outra margem. Isto antes da tempestade. Isso quer dizer o quê? Que eles iam chegar do outro lado. Amém. Foi a promessa de Jesus. Passemos para outra margem. É promessa. E nós que somos cristãos, nós estamos debaixo da promessa Glória de a Deus. Deus. Amém. Estamos debaixo da promessa de Deus. De Deus muito firmes são as promessas. Como diz a música do Inário. Debaixo da promessa. Você que está aqui hoje me ouvindo, você, meu irmão, você, minha irmã, está debaixo da promessa de Deus. Amém. Aleluia. Nós estamos debaixo da promessa, de forma que eu não devo duvidar de Deus. Eu tenho que ter fé por causa da promessa de Deus. Ele falou, passemos para outra banda e vamos passar mesmo. Aleluia! Embora que vamos enfrentar tempestades, Glória a vamos Deus! enfrentar lutas, dificuldades, mas vamos chegar lá. Aleluia. Eu Amém. pergunto a vocês, Oh, maravilha. Obrigado. a tempestade no mar, Eu creio. o barco quase afundando. Eu pergunto a vocês, aquele barco iria afundar com Jesus dentro? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do mar. Ele fez o mar. Aleluia. Amém. Ele que manda em tudo. Glória a Deus. Você viu só uma ordem? Mar, ei, mar. Você está muito nervoso. Acalma-te. Acalmou. Amém. Oh, maravilha. Então, se Jesus está dentro do barco, o barco não vai afundar. Aleluia. Jesus está na sua vida, Amém. então você não vai afundar, não. Amém. Eu creio. Jesus está dentro do seu barco, Obrigado. sim, ele não vai afundar. Ele não vai afundar, porque é promessa de Deus. Eu creio. Nós temos o quê? Que acreditar nas promessas de Deus. Aleluia. Deus não é homem Isso. para mentir, Isso. nem filho de homem para Isso. se arrepender. Amém. O que ele prometeu, ele há de cumprir. O que ele falou, é certo que ele fará. Amém. Aleluia. Seu bendito é teu nome. Ele faz. Amém. A segunda coisa, por causa o quê? Por causa da presença de Jesus. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença, ele estava ali presente. Não foi a promessa que ele antes de ir para o céu, falou? Eis que estou convosco, olha, todos os dias,
até a consumação dos séculos. Aleluia. Não foi aquilo que Davi falou no Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras nos meus pensamentos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. De forma que ele estava dizendo o quê? Que não dava para fugir da presença de Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. É realmente a presença de Jesus, ele sempre está conosco. Ele falou: não te deixarei, a promessa, jamais te desampararei. Por que ficar desesperado, irmão? Amém. Por que, meu irmão? Ele está com você. Ele é o Senhor dos senhores. Oh, Ele é Deus de aleluia! Deus. Terceira causa. Por quê? Por que ficar com medo? Por quê? Por causa da paz de Jesus. A paz de Cristo, diz a Bíblia, ela é o árbitro do nosso coração. A paz de Deus em nós sinaliza que nós estamos debaixo da presença de Deus. É o sinal de Deus para a sua vida, para a certeza que Deus está com você. É a paz. Não tem esse negócio de muita paz e pouca paz, não. A paz é a paz mesmo. Você pode ter muita fé e menos fé, mas a paz não. A paz é uma só. Você pode crescer na graça, você pode crescer na fé, mas na paz você não cresce, porque a paz é aquilo mesmo. Nem mais, nem menos. Aleluia! Deixo-vos a paz. Jesus falou: a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha, a paz. Você tem paz em Deus? Amém. Você tem paz com Deus? Amém. Então não se preocupe. Se você tem paz é porque Jesus está no controle da sua vida. Glória a Deus! Então, se você tem paz, não se preocupe. Ah, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão, eu estou realmente precisando de uma decisão, que a coisa não está fácil. Você tem paz para tomar decisão? Ah, não, então não estou. Mas se você tem paz, tranquilidade, pode tomar. Porque a paz é que sinaliza as nossas decisões. Se eu quero tomar uma decisão na minha vida, e se eu tenho paz em Deus, se eu tenho tranquilidade interior, eu posso ficar muito tranquilo que aquela decisão é da vontade de Deus. Por causa da paz de Deus que está no nosso coração. Aquela tempestade toda, Jesus tranquilo. Jesus estava tranquilo, dormindo no meio da tempestade. E quando ele acordou, não mudou nada. Continuou tranquilo. Sabe por quê? Porque ele tinha paz. Amém. Aleluia! Ele tinha paz. Ele não se apavorou. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Quem está fazendo a vontade de Deus não se apavora. Quem está fazendo a vontade de Deus não se desespera. Quem está fazendo a vontade de Deus está vivendo uma vida com muita paz. Com muita paz. Com muita paz. Primeiro Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia! E ele sabia que ele tinha uma responsabilidade muito grande, uma tarefa para realizar do outro lado do mar. Isso é paz. Entendeu? Por que nós não devemos temer? Por quê? Por causa do poder de Jesus. Por causa do poder dele. Aleluia! Eu não vou temer. Eu não vou me apavorar. Eu não posso duvidar se ele vai fazer ou não. Ele tem poder para fazer, porque ele fez. Isso. Ele falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eita. Todo o poder, diz Paulo,
todo o poder da divindade estava na pessoa de Jesus. Então, por causa do poder de Jesus. Glória a Deus. O poder de Jesus. Obrigado. Você precisa crer no poder de Jesus. Os mesmos milagres que ele fez naquele tempo, quando ele estava aqui na terra, ele pode fazer hoje na sua vida. Isso. Ele pode fazer hoje no meio da sua família. Aleluia. Ele pode fazer Eu creio. por causa do poder de Jesus. É verdade. Do poder de Jesus. Então, ele fez isso. Grandes coisas está fazendo hoje. Agora, a terceira pergunta. Eu falei que a primeira, quem fez foi o discípulo, foi? Foi. Aquela pergunta desesperadora. Mestre, não te importas que pereçamos? A coisa estava feia. A segunda pergunta foi Jesus que fez. Porque sois tão tímidos. Vocês não têm fé, não? Agora, a terceira foi dos discípulos. Quando eles viram o milagre, presenciaram aquela tempestade brava, ondas de 5 a 10 metros de altura, cobrindo o barco. A coisa estava feia. E de repente o mestre fala: ei, chega de prosa aí. Vento, aquieta-te. Bonança, de repente bonança. É isso que Deus faz com a gente. Quando a coisa está feia, está difícil, e você ora, e você confia. Aleluia. De repente vem grande bonança. Eu creio. A doença vai embora. Eu creio. Os problemas são resolvidos. Eu creio. A sua família, o Eu ambiente da sua família, creio. volta a paz. Aleluia. Bendito teu nome. Aí eles disseram, eles viram o milagre, o mar quieto, a onda desapareceu, houve grande bonança, aí disseram: quem é este? Ó, terceira pergunta. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Admirados, os mesmos homens desesperados, os mesmos homens reclamando da vida, agora embasbacado, boca aberta. Que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é este, irmãos? Sabe quem é este? É Jesus que está aqui. Aleluia. É o Mestre que está aqui, Amém. junto com a gente, Aleluia. na pessoa do Espírito Glória a Santo. Deus. Quem é este? Oh, maravilha. É o Jesus de Nazaré. Glória a É o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. É a raiz de Davi. É o Carpinho da Galileia. É o Cristo vivo. É o Cristo libertador. É o Cristo salvador. É o médico dos médicos. É aquele que está conosco. É aquele que batiza o Espírito Santo. É aquele que nos dá pelo Espírito os dons espirituais. Este é o Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Quem é este? Aleluia. Quem é este? Oh, Seremandará. É o nosso Salvador. Aleluia. É o Jesus que está conosco. Amém. Oh, Aquele que Jesus. promete acalmar a nossa Oh, tempestade. eu creio, meu Pai. Eu pergunto, qual é a tempestade que está passando hoje? Oh, Jesus. Que bom que eu não conheço aqui ninguém. Conheço o pastor e a esposa, eu não conheço a vida deles. Oh, Deus. Qual é a sua vida Oh, meu Deus. nessa manhã? Oh, Jesus. Qual é o tipo de tempestade que você está passando? Oh, meu Deus. Será que é uma enfermidade que você está passando por muitas dores? Oh, Deus. A sua tempestade é a crise financeira, é a luta que você está atravessando. Oh, Jesus. Qual é a sua tempestade? Fala. É o problema na família que você está enfrentando com a esposa, com o marido, com filhos, Oh, Jesus. com o pai, com a mãe? Qual é a sua tempestade? Oh,
Qual é a sua luta que você está passando? Eu quero dizer a você que Jesus está aqui. Glória a Deus. Presente para acalmar a sua tempestade. O Senhor não quer que você tenha medo. Isso. Ele quer que você confie nele. Isso. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu quero orar com os irmãos nesta manhã. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Você que está passando um momento difícil. Nós não sabemos. Nós não temos ideia daquilo que você está passando. Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E Ele quer abençoar você nesta manhã. Oh, Deus. Sai do seu lugar. Qual é a sua luta, filha? Qual a sua luta, filho? Deus está aqui. O Aleluia. mesmo Jesus que acalmou a tempestade, Ele está aqui presente. Aleluia. Ele está com você. Ele está conosco. A sua palavra não falha. Isso. A sua palavra é a verdade. Glória Eu quero a orar Deus. com você nesta manhã. Eu quero abençoar a sua vida. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Deus conhece o seu problema. Deus conhece o seu drama. Aleluia. Deus sabe da sua luta íntima. Isso. Se tem alguma coisa errada na sua vida, humilha perante o Senhor. Se você está vivendo uma vida de pecado, se arrependa nesta manhã. Aleluia. Abandone o pecado. Sim, meu Deus. Abandone o erro. Sim, meu Deus. Se prostra aos pés de Deus esta manhã. Faz isso. E Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Aleluia. Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Aleluia. Ele vai fazer isso porque Ele morreu na cruz por Aleluia. você. Ele vai fazer isso porque Ele derramou Glória a sangue lá na cruz para redimir a sua vida, Aleluia. para redimir a nossa vida. Põe a mão no seu coração, eu vou orar. Nosso Deus, Oh, Jesus. glória ao teu santo nome. Oh, Deus. Deus de poder, Faz isso. Deus de glória, Sim, meu Deus. Deus de maravilhas. Sim, Jesus. Aqui estão os teus filhos, Oh, voltados à tua presença, sim, papai. te adorando em espírito e em verdade. Sim, Deus. Teus filhos que acreditam na promessa. Teus filhos que têm certeza que o Senhor está aqui. Teus filhos que têm experimentado milagres. Oh Deus, grande Senhor. Sim. Aqueles que estão passando por tempestades na vida, meu Deus. põe a tua mão. Poxa. Aqueles que estão com problema de enfermidade, Faz isso. cura agora. Faz, Senhor, Tu faz. és o médico dos médicos. Sim, papai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Põe a tua mão de cura. Sim. Põe a tua mão libertadora. Sim. Põe a tua mão sanadora. Sim. Põe a tua mão abençoadora. Sim, meu Aqueles que Deus. estão enfrentando problemas financeiros. Sim, meu Deus. Deus, tem misericórdia. Sim, Jesus. Abre porta de emprego. Abre, Jesus. Deus, faça um milagre. Abre, Deus. O teu filho está passando dificuldade. Oh, Espírito. A tua filha está passando dificuldade. Oh, Abre a porta, Deus. Abre a porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso. Senhor, faça um milagre. Isso. Abençoa os teus filhos. Abençoa. Dá solução na vida Sim. financeira. Sim. Problema na família, põe a tua mão. Põe, Jesus. Toda a força do mal Toda a agindo na força do casa, mal. nós repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. E haja libertação no lar. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cadeias caem por terra. Nós confiamos no teu Sim, meu poder. Deus. Nós confiamos na tua Confiamos. palavra. Isso. Muito obrigado Em nome de Jesus. pela bênção recebida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Aleluia. Pode sentar. Amém.